O João conseguiu, né, João? Obrigado, viu? Ok, aqui, deu certo. Então, maravilha. Depois você compartilha com a gente, por favor, tá? A gravação. Então, a partir de agora está sendo gravada aqui nossa reunião no Teams. O Edivaldo levantou a mão. Pode falar, Edivaldo. O Edivaldo está com a mãozinha levantada. Você quer falar alguma coisa? Não? Não, foi sem querer. Sem querer, ok. Foi. Então, essa frase, voltando aqui na frase do Lemov, as contribuições que vocês fizeram foram ótimas, né? Que realmente, às vezes, a gente não sabe ouvir, né? Com a intenção de entender, mas a gente já vem com a resposta pronta, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver com ansiedade também, né? Com a falta de desejo mesmo, de paciência, de tempo para ouvir, processar, né? Então, isso também, às vezes, evita muitos problemas, né? Desentendimentos, porque eu acho que eu, inclusive, confesso aqui que é uma coisa que eu preciso melhorar, né? A minha escuta, ela precisa ser mais ativa, eu preciso ouvir com mais atenção, porque tem até a síndrome, né, do pensamento acelerado, você já ouviu falar? Já ouviram falar no SPA? Sim. É a síndrome do pensamento acelerado, né? Eu acho que eu sofro disso às vezes, né? O pensamento está tão acelerado ali que você já está pensando lá na frente, você não é capaz de ouvir, processar primeiro, né? Então, é uma doença, eu acho que da nossa sociedade atual, né? Tecnológica e informatizada e tudo mais. Muito bom, gente. Então, o nosso objetivo da nossa pauta de hoje é conceituar metodologias ativas e propor discussões sobre algumas habilidades. Falar um pouquinho mais da técnica 43 do Lemov, né, que é aquela técnica vire e converse. E, por último, conversar entre pares aqui sobre as possibilidades de usar essa técnica com o nosso material digital. Tudo bem? Posso prosseguir? Bom, agora vem a discussão sobre o uso do material digital. Então, a gente tem aqui uma aula da primeira série, do ensino médio, obviamente, né, que é a aula 7, que fala sobre produção de energia e impactos socioambientais. Nessa aula, é proposto que os alunos leiam um texto, né, sobre a produção de energia, com uma imagem aqui de uma termoelétrica, e ao lado aqui mostrando como acontece, né, essa produção. Então, o foco da aula aqui seria analisar os impactos causados pela extração e exploração de combustíveis fósseis e compreender os principais métodos de produção de energia. Esse seria aqui, né, o nosso foco do conteúdo dessa aula. Seguindo aqui, nossa experiência, né? Não sei se alguém já deu essa aula, se alguém já experimentou essa técnica do vire e converse, porque aqui é colocado duas questões, né, sobre o gráfico, sobre a oferta interna de energia. Algum de vocês já deu essa aula? Como que vocês acham que poderia ser aplicada a técnica do vire e converse nessa aula? Qual possibilidade? Então, pode falar. Eu já dei essa aula, né? E aí eu utilizei o currículo em ação, né, a apostila, para comparar os dois gráficos, né? O gráfico que aparece no currículo em ação, ele é de 2017, e esse é de 2023, né, 2022, se não me engano. E aí ele tem algumas diferenças. Então, eu iniciei a aula justamente trabalhando isso com os alunos, né? Qual foi a mudança na matriz energética brasileira e tal. Olha que interessante, muito bom, João. Excelente ideia que você teve aí, né? E você acha que caberia, nesse caso aí da sua aula, você propor esse vire e conversem, que eles conversassem em pares, ou, não sei, de alguma forma pudessem tirar conclusões sobre essa comparação? Você acha que seria viável? Com certeza, assim, para um início, né, de discussão, de sensibilização mesmo deles, né? Eu tenho um primeiro ano que é bastante agitado, então se começar esse com a aula com o vire e conversem, fica aos 45 minutos eles conversando, né? Então, às vezes eu procuro deixar um pouco mais para o final mesmo, né? Até para aquele momento mais
um pouco de, realmente, de descontração, né, depois de passar todo o conteúdo, enfim. Mas é uma técnica bem interessante para usar no ensino médio quando eles estão atinados, né? Legal, essa O que questão é que você difícil. colocou aí, que eles não voltam mais, é importante, né? Porque daí eles viram, conversam e não voltam mais, né? Vai embora. Eunice, você levantou a mãozinha? Não estou te ouvindo, Eunice. Não está ouvindo, não está saindo seu áudio. Não, ainda não. Você está com fone de ouvido? Você já mudou ali no alto-falantezinho para fone? Às vezes pode ser isso, né? Você já alterou? Já? Então não está saindo sua voz, infelizmente. Mas tem um chat aqui, viu? Digita aqui, por favor, a sua interação, aí eu leio. Maria está ditando também aqui. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando antes de eu prosseguir. Da Eunice não saiu nada ainda, Eunice. Você digitou alguma coisa? Não? Tá bom. Então, vou prosseguir aqui, tá bom? Qualquer coisa vocês vão manifestando aí no chat quem está com problema de áudio. Bom, os conceitos importantes de hoje, então, seriam as metodologias ativas, né? Será que o Alan conseguiria ler para a gente o conceito de metodologias ativas? O Alan saiu? Acho que sim, né? Marcelo, você conseguiria ler para a gente? Claro, vamos lá. Metodologias ativas. Conceito. As metodologias ativas de aprendizagem são um conjunto de abordagens didáticas que incentivam a participação ativa dos estudantes na construção de seus conhecimentos. Promove, assim, o protagonismo, a autonomia, o trabalho em grupo, o engajamento e a reflexão, além de um aprendizado envolvente e senso crítico. Bom, acho que todo mundo aqui já estudou sobre metodologias ativas, sabe do que se trata, né? Alguém poderia falar um pouquinho sobre metodologias ativas? Sobre o conceito que o Marcelo acabou de ler? A Marileide colocou aqui no chat, eu já trabalhei nessa aula com o primeiro ano e eles fizeram uma entrevista com os pais sobre o uso de energia dia a dia. Que maravilha! E a Eunice está digitando ali, né? Então, com relação a metodologias ativas, né? Resumindo, o que seria? O que consiste em metodologia ativa? Em poucas palavras, o que seria isso? Um de cada vez, por favor. Alguém já usou metodologia ativa em alguma aula? Deu certo? O João está acenando que sim, né, João? Compartilha com a gente, então, o que você fez que deu certo. Então, a própria gamificação, né, eu tenho, no caso, mais com fundamental, né, mas com o médio também é bem interessante, porque é uma forma de apresentar o conteúdo de uma forma mais, assim, digamos que promovendo realmente o protagonismo deles, né, levando eles a buscarem o conhecimento sem
isso está muito focado em nós como transmissores, né? E, então, por exemplo, após ali ter passado todo o conteúdo sobre Guerra Fria, né, eu passei um joguinho de cartas ali, como se fosse uma espécie de passo-repassa, né? E aí foi bem interessante porque serviu tanto como revisão, como também como uma forma deles terem acesso ao conhecimento de uma forma mais lúdica e até mais, vamos dizer assim, atrativa para eles, né? Atrativa, é isso mesmo. Perfeito, João. Acho que você usou a palavra-chave aí, né? O protagonismo. A gente precisa deixar um pouquinho a gente de fora, né? Não que a gente não seja importante, mas o aluno precisa ter essa consciência do seu aprendizado, essa responsabilidade pelo seu aprendizado, né? Eu acho que é muito interessante o que você falou. A Eunice colocou aqui, ó, que na mediação deste tema, sempre nesse vira e converse, eu faço as perguntas orientando sobre a observação dos números apresentados no gráfico. Legal. Anoto que eles observam na lousa, perfeito, e no final eles conseguem uma análise sobre os dados e apresentam a intensidade do fenômeno. Maravilha. Né? Uma interação ali que a Eunice faz, né? No vira e converse. Essa interação, essa mediação, elas são fundamentais, né? Justamente para não perder ali, né? Não perder o fio, né, o controle da situação. Muito bom. E a Naira está falando aqui que as metodologias ativas não são apenas tecnologias, perfeito, mas uma maneira de tornar a aula mais lúdica, que até o João falou, né? Falaram juntos aí. Utilizo muito a sala de aula invertida. Legal, Naira. E alguém curtiu o seu comentário aqui. Foi você mesmo. Curtiu. Aula em movimento. O Vanderlei chegou aqui. Que bom. Deu certo, Vanderlei. Aula em movimento. Alguém colocou aqui, né? Foi a Marileide. Legal, gente. Eu acho que a Naira colocou uma coisa bem importante, né? Às vezes a pessoa acha que metodologia ativa tem que ter tecnologia. Não, não necessariamente. Né? O João deu o exemplo da gamificação aí, que é maravilhoso, né? Trabalhar isso com os alunos, mas tem outras possibilidades. Uma roda de conversa é uma metodologia ativa, né? O trabalho em grupo pode ser uma metodologia ativa. Rapidinho aqui, eu vou compartilhar uma experiência que eu tive com vocês, né? Eu saí de uma aula bem frustrada, sabe? Uma aula do primeiro ano, porque eu sempre gostei muito da aula dialogada, né? Sempre usei bastante essa forma de você interagir com o aluno e construir conhecimento, vai anotando no quadro os pontos principais, sempre amei dar aula dessa forma, né? Mas eu vi que não está funcionando, com esses primeiros anos não está acontecendo, eles não estão vindo comigo ali, né? Então eu saí bem frustrada daquela aula e, de verdade, antes de começar o Multiplica, tudo, eu pensei assim, gente, eu preciso usar metodologias ativas porque não dá mais essa estratégia, não está funcionando. E aí eu preparei uma aula diferente. O que eu fiz? Eu imprimi os slides, né? Por conta própria, né? Porque a escola não oferece, acho que a maioria das escolas não oferece esses recursos para a gente, né? Então, foi na minha conta mesmo. Imprimi os slides e separei cada slide em grupos de 3 alunos e pedi que eles conversassem um pouquinho ali, né? Ouvir e conversem, né? Usei. Conversassem sobre aquele assunto que estava ali no slide e depois eles compartilhariam com a turma. Lógico que eu deixei claro, né? Eles precisaram dessa garantia de que eles não iam ter que ir lá na frente apresentar, porque eles odeiam também se expor, né? Adoram falar, mas na hora de se expor eles não querem, né? Então, aí eu falei, não precisa, pode ser daí mesmo. E foi uma aula bem legal. Foi uma metodologia ativa, porque eles tiveram que trabalhar, eles puseram a mão na massa e eu mediei ali o final e saí bem feliz, né? Fluiu. Então, assim, como a Naira falou, realmente não implica necessariamente tecnologia. Às vezes, com alguns recursos simples, você consegue fazer com que o aluno seja protagonista, como o João disse, né? E que ele tem ali a responsabilidade do seu próprio aprendizado. Bom? Que pena que a gente não vai ter muito tempo para conversar, né? A conversa está muito boa, mas vamos lá. Então, as possibilidades aí, tem algumas aqui, a sala de aula invertida, que a Marileide falou, acho que é a Marileide, né, que falou, que usa bastante. Acho que foi. Marileide usa bastante, né? Pode falar, Vanderlei. Pode falar, querido. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, tá?
Eu acho que o grupo que está aqui, minha aula é um pouquinho mais diferente. Nunca estou para IJA, né? Já passei pelo regular, sei das dificuldades, não é fácil, porque prender a atenção dos alunos é muito difícil, principalmente no médio. Mas hoje eu estou com o EJA. Só que o EJA é diferenciado dentro do sistema prisional, que não tem tecnologia nenhuma. Mas, além disso, no regular a gente tem 45 minutos de aula. Então, você tem que adaptar a sua aula ali. Então, no sistema prisional, eu tenho 5 horas de aula com a mesma turma. Então, se você não fizer uma aula diferente, por mais que eles estão ali, tem que prestar atenção, você eles acabam se dispersando, né? Então, assim, eu tenho que fazer um jogo de cintura ali para que dê uma aula dentro da normalidade, né? Mas que traga também algumas outras metodologias para prender a atenção dele. Como que eu consigo fazer isso? Eu sei que eles não têm acesso a nenhuma tecnologia, porém eles têm acesso à TV. Então, eu tive que mudar a minha rotina. Então, assim, se eu chego em casa, eu tenho que prestar atenção no que vai passar no noticiário. Porque eu sei que no dia seguinte, eles vão me perguntar sobre algo que aconteceu ali. Aí, o que eu faço? Primeiro, eu dou minha aula normal, terminei, porque é um tempo muito longo. Aí eu paro, eu falo, então agora vamos conversar. Aí eu consigo trazer as dúvidas deles para a sala de aula, eu consigo emendar a notícia anterior com a minha matéria. Eu consigo fazer esse link, né? Porque dentro do sistema prisional, você não trabalha disciplina, você trabalha a área. A minha área é a ciências humanas. Então, assim, tem hora que meu dia hoje é de dar história, mas a notícia pede filosofia. Aí você tem que estar sempre atento para poder trazer essa, como posso dizer, uma atividade diferente para aquele dia. Que legal, Vanderlei. Achei muito interessante. Eu não sabia disso, né? Desse formato diferenciado, né? Então você tem mais liberdade, né? Até para sentir o que eles estão precisando mais, né? Bem bacana, viu? Tá vendo como a gente aprende aqui no Multiplica, né? A gente aprende muito com as experiências, né? Dos nossos colegas aqui. Muito obrigada por você compartilhar, viu? Continuando aqui, então, ó, os conceitos importantes, né, de hoje são a técnica 43, que a gente falou do Vira e Conversa, que é estimular os estudantes a formularem melhor seus pensamentos. Acho que isso é um desafio enorme, né? Eles se comunicam, mas eles não conseguem se expressar de forma muito bacana, né? Então, acho que isso pode ajudar um pouquinho. Discussões curtas e pares, de forma que tenha uma máxima eficiência e responsabilização. Olha, eu falei bastante sobre responsabilidade e apareceu aqui, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, dentro dessa técnica, a gente precisa sempre se preocupar em garantir um debate, ter uma discussão mais ampla, aumentar a participação, ter um ponto de partida, e o trabalho com campo. Acho que a Eunice falou sobre isso, né? É importante a gente ter ali o fio, né, condutor da discussão, que ela falou que até coloca no quadro, né, o que vai discutindo ali. Eu acho que isso é bem importante mesmo. Outro conceito importante com relação ao Vire e Conversem, né, seria criar uma rotina, né, usar esse tempo de diálogo com eficiência, também um enorme desafio, retirar um pensamento-chave do que se conversa, que foi o que aconteceu na minha aula, né? Eu consegui tirar pontos chaves de cada discussão feita em grupo, foi bem bacana. A dica de entrada, né, a gente ter perguntas disparadoras, que devem ser feitas com clareza e planejadas. Uma dificuldade que eu tenho, talvez vocês também tenham, é a questão da comanda, né? Antes de começar essa minha aula, eu dei a comanda. Gente, vocês vão sentar em trio, vocês vão estudar, vocês vão resumir, sintetizar e depois apresentar. E aí eu acabei de falar isso, o que é para fazer? O outro, o que é para fazer mesmo? Ai, gente, isso destrói a gente, né? Você tem todo o trabalho ali. Eu escrevi, eu expliquei, eu falei, mas ele estava em outro mundo. Ele estava ali com seus fones, estavam conversando no celular, e simplesmente não ouviram nada do que eu disse, não assimilaram. E aí você tem aquele desgaste, né? É desgastante. Tem que repetir, tem que reforçar, tem que explicar tudo de novo. Então, eu acho que na metodologia ativa, o que vai te dar mais trabalho é essa parte da comanda, né? Porque depois eles vão trabalhar sozinhos, né? Depois vem o resultado que eles também vão apresentar. Então, assim, eu acredito muito que a metodologia ativa, ela te dá um trabalho de preparação, né, muito grande, de até preparar material, de preparar a aula, de dar a comanda, mas depois você fica um pouco mais tranquilo, porque eles que vão trabalhar, né? Então, eu acho que facilita um pouco
a nossa vida, né, nos desgasta menos se a gente usar a metodologia ativa. E eu acho que ela é a nosso favor, na verdade. Pelo menos eu penso assim, se alguém discordar, fica à vontade, tá bom? Fala aí. Então, ali nós temos também o comportamento da escuta, né? Então, a questão que a gente falou hoje, né? A função de falar e ouvir. Ouvir também é bem importante, né? O que eles vão expor. O que vem primeiro, né? Quando os estudantes estiverem em baixo rendimento, essa técnica pode ser um momento para fazer eles agirem. Planejamento, consequência e rigor também como eu falei, né? Você precisa ter um planejamento muito bom, muito bem feito, senão a aula também não vai acontecer de forma eficiente. E o desafio da responsabilização, né? Tornar o estudante mais responsável e focado. E a gente não pode também ficar parado, a gente vai precisar se movimentar durante a aula, né? Estar acompanhando ali, verificando o que está acontecendo, porque tem uns que simplesmente vão ficar só batendo papo ali, não vai sair nada. Então, se a gente não ficar ali também intermediando, a coisa não acontece. Fácil o nosso trabalho, né, gente? Bem fácil, né, ser professora. Tranquilo, qualquer um faz, né? Só que não, né? A gente sabe que quantas habilidades a gente tem que exercer, né, na nossa prática. Por isso que eu acho que a gente tinha que ser muito valorizado, a gente tinha que ser muito reverenciado. E eu queria deixar claro aqui o enorme respeito que eu tenho por cada um de nós aqui, né? Eu acho que o professor, ele merece todas as honras do mundo, porque é um trabalho muito complexo, muito difícil, e não é qualquer um que faz. Para concluir, então, né, o que aprendemos hoje? Os alunos teriam que falar dos impactos, né, o que ocorre na exploração de combustíveis, e também os impactos relacionados à energia nuclear. Essa seria a finalização da aula. Agora aqui a gente tem a parte da avaliação do encontro, tá? Eu vou até parar de compartilhar aqui, para eu ver vocês melhor. Então, pessoal, felizmente, né, tivemos um final feliz aqui, a gente conseguiu fazer a nossa interação de hoje, né, graças ao Teams. E eu queria agora que vocês usassem esses minutinhos finais para fazer o feedback, tá? O link está no grupo, eu pus até na descrição do grupo para facilitar para vocês, mas eu vou colocar aqui também, quem quiser já. Mônica, seu vídeo e seu áudio travaram. Eu acho que caiu a Mônica.
Nossa, pessoal, a conexão da Pro caiu mesmo, né? O link do feedback está no mural do CMSP. Falta 3 minutinhos só para terminar a aula. Será que ela vai conseguir voltar? Ela escreveu aí que não está conseguindo voltar. Ah, ela já colocou a pesquisa aqui, né, para a gente falar. Preencher, né? Ela já colocou aqui, já.